Lucas capítulo 19, do versículo 35 ao 38. E assim diz a palavra do Senhor. Então trouxeram o jumento e lançaram seus mantos sobre o animal para que Jesus montasse nele. À medida que Jesus ia passando, as multidões espalhavam seus mantos ao longo do caminho diante dele. Quando ele chegou próximo à descida do Monte das Oliveiras, seus seguidores começaram a gritar e a cantar enquanto o acompanhavam, louvando a Deus por todos os milagres e maravilhas que tinha visto. Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Aleluia, glória a Deus. A gente vê aqui que aqui era um sinal de um tempo em que já tinha sido escrito na palavra do Senhor que isso iria acontecer. Que o Messias viria e o rei dos judeus iria montar no burrinho e ele iria entrar na cidade. Então isso é um cumprimento de uma palavra, uma profecia que foi cumprida há muito tempo atrás. Hoje é o tempo de se levantar os profetas de Deus. Essa geração está precisando de profetas. Homens e mulheres que não estejam pensando no seu próprio ego, na sua própria vida apenas, mas que estejam disponíveis a ser profetas no reino de Deus na terra. Nós vemos os sinais e estamos percebendo que está alinhando os acontecimentos com as Escrituras. Está havendo um alinhamento. E o que está precisando agora, nesse momento, são profetas se levantando para trazer à existência o que já está retido no mundo espiritual. Porque tudo já está pronto, já está tudo preparado. No mundo espiritual, o que precisa é que nós, que temos o poder e a autoridade aqui na terra, que Deus nos deu, então, como profeta, precisamos nos posicionar para começar a profetizar. Vocês viram a apresentação aqui de teatro? Vocês viram que não quer que você leia a palavra? Viu o sono que vocês têm quando vão ler a palavra, que não é natural? De orar e de profetizar. Porque Deus, quando Ele fez a terra e tudo estava pronto, Ele colocou o homem e disse o quê? Dominai-a. Então o mundo, a terra, está sob o nosso domínio. Por isso que a palavra tem poder. Porque Deus nos deu esse poder e autoridade. Então quando se levanta profeta, ele faz com que o que está no mundo espiritual para ser cumprido na terra se cumpra. Porque somos nós a chave que vai abrindo e fechando. Foi isso que Jesus disse para Pedro. Eu te dou a chave. O Senhor tem nos dado a chave como igreja. Porque a autoridade da terra não são o governo, não é o governo, é a igreja de Cristo. Entenderam? A igreja de Cristo é que faz toda a diferença em qualquer lugar. Porque quando Jesus disse ide, a Judeia, as nações e até os confins da terra. Quando ele falou para a gente ir em lugares geográficos e fazer a diferença. E a gente vê aqui se cumprindo algo que é bem interessante. Jesus como rei e as pessoas sem perceberem. Mas os que seguiam gritavam e proclamavam: bendito o rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Havia uma proclamação. Jesus está voltando, quem crê? Amém. Mas necessita que os seguidores dele proclamem a volta do Senhor Jesus. E depende de nós, de estarmos como igreja proclamando. Por quê? Em Apocalipse disse: Maranata, a hora vem Senhor Jesus. Quando a igreja de Cristo estiver Maranata, 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 ele vai chegar, ele vai voltar. Mas por enquanto que estamos desejosos e o nosso foco somos nós mesmos e as nossas necessidades, isso atrasa o que tem que fazer, o que o Senhor quer fazer, entendeu? Porque nós somos os portadores de milagres.
Temos a chave, que é pelo poder da palavra. Por isso que o inimigo quer oprimir a nossa vida. Quer fazer com que nós não venhamos entender a vontade de Deus e acreditar. Porque no dia que você se levantar como profeta, você vai ver como tudo vai mudar. Porque a palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus. E as demais coisas, o que é que vai acontecer? Nós não vamos correr atrás das bênçãos. As bênçãos vão correr atrás de nós. Amém. São elas que vão correr atrás de nós. Porque já está tudo preparado. Nós temos que acreditar e começar a nos posicionar como profetas. Porque Deus tem nos chamado como profetas. Há quem diga umas histórias, que já foi até dita aqui pelo Silvio, sobre o burrinho. Vou relembrar vocês essa história do burrinho. Jesus se montou no burrinho e as pessoas começaram a gritar: ei, e aquela alegria toda. E aí o burrinho chegou em casa e disse: mãe, eu entrei em Jerusalém e todas as pessoas gritavam e se alegravam comigo. E a mãe, sabendo o que tinha acontecido, disse: filho, para você entender melhor, vai de novo, faz o mesmo trajeto e você vai ver o que é que vai acontecer. E lá foi o burrinho fazer o mesmo trajeto, só que as pessoas o ignoravam. Ninguém prestou atenção nele. E ele ficou triste. E chegou em casa e disse: mãe, por que da outra vez as pessoas gritavam, se alegravam com a minha presença? E dessa vez eu fiz o mesmo trajeto e ninguém nem me olhou, nem percebeu a minha presença. A mãezinha disse para ele: filho, era quem estava sentado sobre você. Porque a primeira vez que ele desceu, Jesus estava nele. E as pessoas se alegravam com aquele que estava sentado no burrinho. Então, como profetas, nós temos que entender que nós fazemos a diferença quando Jesus está em nós. Entendeu a diferença? Quando Jesus está em nós, nós fazemos a diferença. Nós vamos estar despercebidos. As portas vão estar fechadas. A gente não vai ver muita coisa diferente acontecer na nossa vida. Podemos proclamar, podemos planejar, idealizar. Sabe, agora que está nessa onda, o poder da mente, mentaliza. A diferença está em nós, que é Jesus. É Ele a diferença. E como profetas, nós não podemos esquecer que Jesus é o centro de todas as coisas. Sobre essa palavra, eu gostaria que vocês fossem ler no livro de Números, no capítulo 22. Números, fica depois de Gênesis, antes de Apocalipse. Vai procurando, depois de Gênesis, antes de Apocalipse, você acha. Amém? Números capítulo 22, começando do 21. Lá vamos nós. Na manhã seguinte, Balaão se levantou, pôs a sela sobre uma jumenta e partiu com os oficiais moabitas. E a ira de Deus se acendeu, porque Balaão foi com eles, de modo que enviou o anjo do Senhor para se pôr no caminho e impedir sua passagem. Enquanto Balaão ia montando na jumenta, acompanhado por 2 servos, a jumenta de Balaão viu do Senhor em pé no caminho, segurando uma espada. A jumenta se desviou do caminho e saiu para um campo, mas Balaão bateu nela e a fez voltar para o caminho. Então o anjo do Senhor se pôs no lugar onde o caminho se estreitava, entre os muros de 2 vinhedos. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, tentou passar pelo espaço apertado e espremeu o pé de Balaão contra o muro. Por isso Balaão bateu nela outra vez. Então o anjo do Senhor foi mais adiante no caminho e se pôs num lugar estreito demais para a jumenta passar.
seja pela direita ou seja pela esquerda. Quando a jumenta viu o anjo, ela se deitou, apesar de Balaão ainda estar montado. Num ataque de raiva, Balaão a espancou com uma vara. Então o Senhor fez a jumenta falar: o que lhe fiz para você bater 3 vezes? Perguntou ela a Balaão. Você me fez de tolo, gritou Balaão. Se eu tivesse uma espada, mataria você. Mas eu sou a mesma jumenta que você montou a vida toda, disse ela. Alguma vez eu fiz algo parecido? Não, respondeu Balaão. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor em pé no caminho, segurando a espada. Balaão curvou a cabeça e se prostrou diante dele com o rosto em terra. Por que você bateu 3 vezes na jumenta? Perguntou o anjo do Senhor. Eu vim para impedir sua passagem, pois você insiste em seguir por um caminho que me desagrada. 3 vezes a jumenta me viu e se afastou. Se ela não tivesse se desviado, certamente eu teria matado você e poupado a vida da jumenta. Pequei, disse Balaão ao anjo do Senhor. Não percebi que estava no caminho, impedindo minha passagem. Se te opõe à minha viagem, voltarei para casa. O anjo do Senhor disse a Balaão: vá com os homens, mas fale apenas o que eu lhe disser. Balaão seguiu viagem com os oficiais de Balaque. Glória a Deus. Aleluia. Vemos aqui 2 jumentinhos, histórias de 2 jumentinhos diferentes. Um levava Jesus. Ele estava indo para o propósito que Deus determinou. O Filho de Deus, ele veio para cumprir o propósito do Pai. Essa história de Balaão, a gente vê que ele estava indo contra o propósito de Deus. Diferentes. Uma, o burrinho se alegrou e achou até que a glória era dele. O outro, fora do propósito, sofreu as consequências. Porque quem estava montado nele estava indo para um lugar onde não agradava ao Senhor, desviando do propósito de Deus. E a burra via o anjo. A diferença é que a burra estava vendo o anjo, estava se desviando do anjo. Presta bem atenção, a burrinha falava para ele e dizia assim: há quantos anos você caminha comigo? Há quantos anos você me monta e eu te levo para os lugares? Alguma vez eu fiz isso com você? Balaão nem se assusta porque a burra estava falando. Ele estava tão irado que ele só queria que a burra obedecesse a ele. Mas o propósito estava errado. E um profeta não estava entendendo o que a burra estava vendo. Quando nós não temos a Cristo em nós, não importa nem se somos profetas, não importa se somos sacerdotes, não importa se somos reis, pastores, ministros, é um propósito. Se estamos dentro do propósito do Senhor, tudo vai fluir. Mas se nós estamos, vamos ter impedimentos e vamos sofrer as consequências. A gente vê que a burra se desviava e Balaão machucava a burra insistentemente, até ele se machucar, porque a burra ia para o lado de pressionar o pé de Balaão contra a muralha. Quantas vezes na nossa vida nós temos nos feridos e nos machucados porque estamos fora do propósito do Senhor? Não importa o título, é o propósito. Quando os moabitas foram chamar Balaão, Deus foi bem claro: não vá, porque o povo que ele está perseguindo é um povo santo. Mas os moabitas insistentemente, por medo, queriam amaldiçoar. E foi de novo lá falar com Balaão. E Balaão orava e Deus dizia: é povo santo, você vai, mas só vai falar aquilo que eu colocar na sua boca. Abençoa esse povo.
povo santo. Imagina, era Israel que estava lá. Ele só estava temendo, porque Israel estava ali por perto. E era um povo de números grandes, uma multidão. E aí ele estava temendo, sem o povo fazer nada. Queria amaldiçoar só por medo da presença do povo de Deus. E Balaão foi por insistência dos moabitas. Só que o propósito não era de Deus. Vocês estão entendendo? Eles até ofereceram ouro, prata, dinheiro, riqueza. Balaão disse: pode ficar com tudo de vocês, eu não quero nada. Se Deus não amaldiçoa, eu não vou amaldiçoar. Se Deus abençoa, eu vou abençoar. Porque eu vou fazer o que Deus mandar fazer. Mas os moabitas, não dando por satisfeitos, foram cercando ele. Cuidado com a pressão. Não se movimente por necessidade. Filhos de Deus não se movimentam por necessidades. Porque Deus supre todas as nossas necessidades. Filhos de Deus se movem por propósitos. A gente vê como é que aconteceu com Abraão. Deus falou a Abraão: de ti sairá uma grande nação. E nada de Sara engravidar. E aí eles começaram a ter necessidade de ter um filho, para mostrar que Deus era com eles, que a promessa do Senhor ia se cumprir. Sara disse: ok, deita com a minha serva, e aí ela vai ter um filho e você vai ser pai de multidões. Mas a promessa era com Sara. E o que foi que aconteceu? A escrava engravidou e nasceu Ismael. Tem gente que faz coisas e diz: Deus permitiu, porque aconteceu. Se Deus não permitisse, não ia acontecer. Não é assim. Deus não manipula. Ismael foi permissivo. Deus permitiu que ele nascesse. Mas Isaac, ele foi o filho da promessa. Porque ele nasceu de Sara. A promessa. Então tem coisas que nós nos confundimos porque está acontecendo. Mas se é da vontade de Deus ou se não é, é a que faz a diferença. Vocês estão entendendo? Então um profeta, ele tem que caminhar de acordo com a vontade de Deus. Não a vontade permissiva de Deus. A vontade permissiva de Deus é Ele permitindo aquilo que deseja o meu coração. E depois está eu de novo: Deus, me ajuda. E Ele ajuda. Está entendendo? Nós vamos fazer coisas erradas, porque Deus é amor, Ele é amoroso, Ele é Pai, Ele é longânimo, tardio, é se irá. Ele vai permitindo, porque é o desejo do nosso coração. Mas as consequências virão. As consequências voltam para quem? Para nós. Porque Deus continua sendo Deus. Ismael tem consequências. A vida de Ismael até hoje, a terra sofre as consequências da vontade de Sara, que Abraão permitiu, e hoje a permissão de Deus aconteceu o que aconteceu. Por quê? Porque Deus nos deu para dominar a terra. Então a gente quer fazer as coisas erradas, quer que Deus dê o timbre de eu concordo, e depois que dá errado, a gente diga: Deus me consertar, porque eu fiz tudo errado de novo. Deus conserta. Deus conserta. Mas vamos nos posicionar. Porque o dia de hoje é o dia de novas oportunidades de Deus na nossa vida. Para a gente entender e nos posicionar como profetas. Balaão não viu o anjo. Quantas vezes o Senhor tem tentado nos falar e nós não enxergamos? E tem que usar uma burra. A burra é o quê? Aquilo que não está no propósito do Senhor. Uma pessoa no metrô, no trilho, na rua, no trabalho, na escola, na internet. Deus sempre usará algo para nos alertar, para nos desviar do caminho.
E a burra disse: eu estou com você há anos. Eu nunca fiz isso com você. Presta atenção nos sinais. Olha os sinais. Porque nós não queremos ver os sinais. Nós queremos ignorar os sinais e depois ver as consequências. Mas presta atenção. Tudo que não dá certo na nossa vida, se a gente olha para trás, nós vamos ver que havia os sinais e nós ignoramos. Nós ignoramos os sinais. E depois que a coisa acontece, Deus me ajuda. Eu já disse, Deus ajuda. Mas seria melhor se nós trabalhássemos com a prevenção. Trabalhar com a prevenção. Existe uma onda de coaching, né? De ajudador, de treinadores da alma. Sabe por quê? Porque eles estão consertando tudo que fizemos de errado. Eles estão tentando consertar aquilo que está todo desorganizado, é a nossa alma. E onde é que está Deus nisso? Cadê Jesus? Aonde Ele estava nesse tempo todo que hoje estamos precisando de alguém para nos orientar e nos consertar? Estava sempre conosco. O Senhor estava sempre conosco, sempre ao nosso lado. Nós que o ignoramos. Mas igreja, acorda. Hoje é o tempo da gente despertar como profetas. Vamos despertar como profetas e fazer a diferença. Andar no sobrenatural. Deus falou, está falado. Eu não estou vendo, pastor, é impossível. É impossível. Quem falou para você? Foi Deus? Porque Deus é o Deus do impossível. Está com alguma ideia boa? Desconfie. Porque o que vem do homem nem sempre é bom. Mas tudo que vem de Deus é bom, perfeito, agradável. Sempre o que vem de Deus é bom, perfeito e agradável. E aqui a gente vê como Balaão, ele teve problema seríssimo mais na frente. E até ele usou de táticas para confundir o povo de Deus. E o Senhor foi bem claro no Números 23, no versículo 8. Números 23, versículo 8. Balaão disse: mas como posso amaldiçoar aquele que Deus não amaldiçoou? Como posso condenar aqueles que o Senhor não condenou? Só que ele deu um jeito do povo se confundir. Eles fizeram com que o povo de Deus, os hebreus, buscassem mulheres que não eram da linhagem hebreia, e aí desagradou ao Senhor, e tudo foi de água abaixo. Entendeu? Ele não pôde amaldiçoar, mas ele disse: mas eu tenho uma ideia para te agradar, ó rei. Os moabitas. Sabe quem são os moabitas? Gênesis capítulo 19. Gênesis 19. Versículo 36 e 38, diz bem assim: e conceberam as duas filhas de Ló, de seu pai, a primogênita deu à luz um filho e chamou-lhe Moabe. Este é o pai dos moabitas até o dia de hoje. Então, os moabitas, eles são frutos de um incesto de Ló com a sua filha mais velha. Confusão de linhagens. E a mesma coisa, o mesmo espírito. Moabe disse assim, Moabe não, o Balaão disse assim: vamos fazer a mesma coisa do começo. Vamos fazer se juntarem. Entendeu? Vamos fazer eles errarem. Então os homens hebreus começaram a buscar mulheres que não eram hebreias,
se juntaram e começaram a formar famílias. E isso não agradou o Senhor e veio caos para o povo hebreu. Propósitos. Quando nós saímos do propósito, esse é o perigo. Vamos fazer sempre coisas erradas e Deus vai nos perdoar. Amém? Porque somos errados. Nós erramos. Mas a misericórdia do Senhor nos perdoa. Nos leva para Ele. Mas para quê? Para continuarmos errando? Não. É para nos posicionarmos. Para sermos profetas. Para fazer a diferença. Para ser a diferença. Você crê que você é a diferença para os tempos de hoje? Amém. Sara não acreditou que ela seria. Ela riu. Quando os anjos chegaram e disseram assim, não, você vai ter um filho, é de Sara. Ela riu. Não ria do que Deus fala sobre você. Não ria do que Deus fala ao teu respeito. Porque você é o que Deus diz que você é. Você tem o que Deus diz que você tem. Você vai fazer o que Deus diz que você pode fazer. E fala, profetiza, declara, se levanta no poder e na autoridade do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Se alegra no poder e no conhecimento do Deus que você tem. Chega de ter essa vida de constância. Vamos nos posicionar. Ser como uma flecha na mão do arqueiro. Uma flecha, ela não volta. Uma flecha não volta. Ela vai até o destino pelo qual ela foi enviada. Que sejamos uma flecha na mão de Deus. Com o destino pelo qual Ele tem nos levado. Você é flecha na mão de Deus. Você é uma flecha na mão do arqueiro. E Ele está te apontando para um destino. E é para lá que você vai. Mas não esqueça. É Jesus que está em nós. Que nunca a soberba, a vaidade, o orgulho venha ofuscar a glória do Senhor. Porque isso nunca vai acontecer. Isso nunca vai acontecer. A glória sempre será do Senhor. Que nós venhamos nos deter no caminho que o Senhor tem nos chamado a nos posicionar. Falamos sexta-feira, porque foi a pregação de domingo passado, cultura da mente. A nossa mente é que vai determinar onde vamos chegar. Se você realmente crer em Deus e sabe quem você é no Senhor, podem rir de você, desacreditar em você. Não importa o que vai acontecer no externo. Porque se você dentro está baseado na palavra do Senhor, acabou. E é isso que nós estamos precisando vivenciar. Filhos e filhas de Deus com propósito. Determinado a fazer a vontade do Pai. Determinado a fazer a vontade do Pai. 2 burros. 2 histórias. Jesus como profeta de Deus, filho de Deus, o próprio filho de Deus, montado no burrinho, indo com o propósito, festa. O povo viram, porque ele estava indo para o propósito pelo qual Deus se chamou. O burro, vendo o anjo fugindo para proteger até o próprio profeta que estava sentado. Porque o anjo disse, se o burro não tivesse desviado, eu mataria você. Se o Senhor está te desviando do caminho, escuta por quê. Presta atenção. Tempo de mudanças. É tempo de mudanças. Muda o curso. Sabe quando nós dizemos assim, eu me converti a Deus? A gente até falou sobre isso aqui. Quando eu vou converter a moeda brasileira para a norueguesa, os valores mudam. Entendeu? Conversão das moedas. Os valores mudam. Então, quando a gente fala de conversão, a gente vai falar de mudanças de valores. Eu estava andando pelo caminho e eu encontrei a Jesus
E eu me converti. Mudança de valores, mudança de mente, mudança de cultura. Porque a nossa cultura não é brasileira, não é norueguesa, não é europeia, não é Sudamérica, a nossa cultura é do céu. Nós temos uma só cultura, do céu. E a base para tudo isso é a Bíblia. É a palavra do Senhor. Aonde nós vamos, somos irmãos. Temos um só Pai. Corre na nossa veia o mesmo sangue de Jesus e reza uma só palavra. Aonde a gente for, é a mesma palavra. Não vai mudar. Mas a nossa mente precisa entender isso e fazer a conversão de valores. A mundana para a celestial. Palavras. Só vai sair as palavras que estão dentro de nós. Porque o provérbio diz que a palavra, a boca fala que está cheio. A palavra fala, sai as palavras que estão cheias do coração. E o que está no teu coração? O que está borbulhando no teu coração? Fé ou incredulidade? Obediência ou resistência ao que Deus quer fazer? Põe a mão no teu coração. E eu sou profeta. Eu sou profeta. Porque é a tua palavra que vai fazer a diferença. Eu sou profeta. Jesus está em mim. E eu vou fazer a diferença. Começando na minha vida. Amém? Vamos ficar de pé?